Oi, 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 oi. Boa noite, galera. Será que eu já tô? Oi, pessoal. Oi. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Ei, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô no Instagram do Ciclos, né? Só porque eu fiquei em dúvida aqui. Eu tenho os dois no meu celular e fiquei com medo de ter entrado pelo meu, mas eu tô no Instagram do Ciclos, né? Alguém me confirma, por favor. Oi, Bruno, Natália. Me socorram. Mais ou menos. Oi, Sofia. Tô no do Ciclos, né? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Vocês estão me ouvindo? Câmbio, galera. Sim. Opa, coisa boa. Então, vou só esperar um pouquinho mais, tá? Pra gente começar. Daniel vai ficar anotando algumas perguntas que vocês, né, tenham aí em relação ao nosso tema da live de hoje. Só para que quem chegou aí não sabe, essa live vai ser mais sobre a questão da carreira da Defensoria Pública. Vamos começar uma série aí de lives falando sobre carreiras, né, para que vocês que estão estudando, estão na faculdade, tem alguma dúvida em relação a qual carreira seguir, focar o estudo em alguma carreira de preferência, não tenham aí certeza sobre o que querem, que é o comum, é o normal, não se assustem com isso. E, assim, a live ela não vai ser sobre metodologia, sobre dica de estudo, vai ser mais sobre a carreira mesmo, para que vocês possam se identificar ou não se identificar e saber melhor escolher aí o que é que vocês pretendem para o futuro de vocês, tá certo? Então, em relação à metodologia, horas de estudo, cronograma, tudo isso vocês podem acompanhar em outra live que eu fiz da minha preparação, lá no YouTube do Ciclos R3, tá? Então vai lá no YouTube, no canal do Ciclos R3, e lá tem live falando sobre a preparação, sobre a trajetória, sobre as maiores dificuldades, sobre algumas estratégias que eu adotei para aprovação na Defensoria Pública da União, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou defensora pública federal e eu vou contar um pouquinho aqui sobre o dia a dia da DPU, sobre essa questão vocacional. Vou contar, essa live vai ser uma live muito pessoal. Eu vou falar realmente sobre a minha vivência, que pode ser bem diferente da vivência de outros colegas da DPU, e também bem diferente da vivência de outros colegas defensores estaduais. Eu acredito que nós teremos uma outra live falando sobre a Defensoria Pública Estadual, então eu vou falar mais da realidade mesmo da DPU, mas vou falar também da vivência em geral da vida como defensora. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu não escolhi a defensoria, né? Eu realmente nunca cogitei ser defensora pública. Quando eu entrei na faculdade, eu, na verdade, nem sabia o que era defensoria e, infelizmente, essa ainda é a realidade de muitos cursos, né? De muitas pessoas que entram no curso de Direito, não sabem, assim, do que se trata a defensoria, às vezes até ouve falar, mas não sabe, assim, não tem uma noção, não tem uma exata dimensão do que alcança a defensoria, do que faz a defensoria. E, às vezes, a gente até se forma sem saber direito o que é defensoria pública. Ainda bem que essa realidade ela vem mudando, ela vem melhorando, nunca se falou tanto sobre defensoria pública, nunca se escreveu tanto sobre defensoria pública e além disso nós temos aí um maior número de pessoas, né, de defensores e defensoras que trabalham na área acadêmica, na preparação de pessoas para concurso, que expõem também na mídia, nas redes sociais o trabalho da defensoria. É um dos motivos que me leva também a falar sempre sobre defensoria, para que a gente fortaleça a instituição, a sua importância e também para que as pessoas conheçam ainda mais o papel da defensoria. Então, assim, hoje a realidade é um pouco diferente, as pessoas já falam mais, mas na minha época não se cogitava. Realmente eu não tenho recordação de alguém, por exemplo, da minha época de faculdade, que naquela hora que o professor perguntava o que é que vocês pretendem e tal, e a pessoa dizia, não, eu quero ser defensor público, ou eu quero ser defensora pública. Eu não tenho essa lembrança.
E, na verdade, eu sempre quis a magistratura. Então, desde que eu entrei no curso de Direito, eu sempre me imaginei sendo juíza, né? Eu sempre, quando pensava num sonho profissional, eu me imaginava sendo juíza. Eu não tô vendo nenhum comentário. Será que é porque não estão fazendo? Não tá, tipo, andando, carregando. É normal isso? Agora eu afastei. Ah, pronto, agora eu tô vendo. Sim, eu perdi o que algumas pessoas falaram, mas o Daniel tá observando aqui, né? Pronto, beleza. Tem um bloquinho aí, pronto, ótimo. Então, voltando. Eu sempre quis, então, magistratura. E eu nunca tinha investigado ao certo porque eu queria tanto ser juíza. Eu nunca tinha me perguntado, nunca tinha me questionado. Não sabia, só sabia que eu queria. Então, eu tive a experiência de estagiar na Justiça Federal por 2 anos e também fui conciliadora da Justiça Federal. Foi um estágio incrível, eu tive contato com pessoas fantásticas. Eu gostei muito da instituição, de trabalhar na Justiça Federal, de ter contato com a demanda federal. Então foi algo que foi determinante para mim, porque eu me descobri ali numa área federal que era algo que me agradava, e até porque no estágio você ganha um pouco de bagagem, então já era um facilitador, né? Por ter contato com aquelas demandas diariamente, eu já tinha um pouco mais de facilidade naquilo. E eu tive também uma juíza com que eu trabalhei, doutora Gisele, que ela era, assim, fantástica, sabe? Assim, na época, quando a gente tá na faculdade, a gente tem esses ícones, né? Não só ela, como outros juízes federais também. Então, tinham essas pessoas que são modelos, que são exemplos, e isso mexe muito com a vocação, né? Porque você fica admirando aquela pessoa, você fica se imaginando ali, e aquilo sempre foi pulsando forte em mim, aquela vontade de ser juíza federal. E engraçado que na vara eu sempre separava os processos de saúde, que eram os processos da DPU, para fazer, porque eu me envolvia muito nos casos. Até uma pessoa que não era juiz, era servidor mesmo, dizia que eu usava muito o princípio do tadinho, porque eu chorava, eu ia falar, despachar com o juiz, às vezes para tentar mudar um posicionamento, tentar convencer, às vezes de um provimento de alguma coisa que eu considerava justa, por mais que o direito não fosse tão favorável. E eu era bem parcial, né? Mesmo trabalhando na justiça, pessoalmente eu via que eu era bem parcial. E eu sempre trabalhava com as demandas de saúde, eu agarrava todos os processos de saúde, porque eu queria dar andamento àquelas ações de saúde e tudo mais, era uma coisa que eu me identificava muito. Mas eu nunca percebi, assim, eu achava mesmo que ainda minha vocação era para magistratura. Mesmo com toda essa parcialidade, eu não tinha me dado conta. E Daniel já, né, nessa época, a gente já namorava e Daniel já sempre quis defensoria. Ele trabalhava na DPU já de Natal, então ele sempre me contava os casos, eu achava legal, mas era uma coisa que eu tinha tão certa como eu preciso ser juíza federal, que eu não conseguia abrir o leque para outras oportunidades, eu não passava pela minha cabeça. E aí eu comecei a estudar para a magistratura federal. Então eu estudo desde o começo, embora tenha tido uma base ali comum, né, uma base sólida para outros concursos, mas o meu objetivo era desde o início a magistratura federal. E aí, assim, eu sempre tive contato com o trabalho social na igreja, né, na igreja católica, então a gente sempre teve grupo da igreja, o Mãos de Deus, o Som do Bem, e os Sentinelas, sempre grupos que tinham, assim, um grande contato com as pessoas, né, que eu gostava muito desse trabalho, de ouvir as pessoas, de sentir a dor do outro, né, na verdade isso sempre foi meio que um problema entre aspas pra mim, essa questão de sentir muito a dor da outra pessoa, de não ficar bem existindo dor, então a miséria, a dor sempre foi algo que me inquietou muito, sempre eu ficava meio perturbada com isso, né? Daniel até falava, calma, esqueça isso e tal, porque eu ficava meio que encontrava alguma coisa ruim, uma situação difícil, uma situação que aparentemente não tinha solução, dependência química sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, e eu ficava dias ali péssima com aquilo, e tentando buscar uma saída, o que é que a gente vai fazer, mas meu Deus, que coisa horrível, e sempre
tentando achar uma solução para acabar com aquela dor, assim. A dor sempre foi algo que me motivou a fazer alguma coisa, então sempre me inquietou muito. E isso eu fazia nos trabalhos mesmo de evangelização, da igreja. Então, é algo que hoje eu vejo, né? Agora, como defensora, eu vejo que isso já revelava um pouco a minha vocação, mas eu não percebia até então, né? Mesmo diante disso tudo, eu ainda não tinha percebido que eu deveria fazer, né? Que eu tinha vocação, na verdade, para a defensoria. E aí eu fiquei, né, nessa coisa fechada realmente da magistratura. Até que eu tava estudando pra magistratura, saiu o concurso da DPU e eu cogitei realmente fazer o concurso da DPU, mas como eu não me sentia preparada pra fazer ainda o concurso da DPU, eu decidi não fazer. Então eu tomei a decisão de não fazer o concurso da DPU, porque eu ainda estava na base ali, tinha alguns meses, não tinha nem um ano ainda de estudo. E aí foi quando o Daniel fez uma coisa maravilhosa. Hoje é maravilhosa, mas na época eu quis matar ele, né? Ele pagou a minha inscrição escondido, né, pra defensoria, pra DPU. E aí eu tive que fazer a prova. Então foi assim que eu cheguei na DPU. Não por uma questão de escolha, não, é agora e tal. Eu não senti aquilo de, meu Deus, saiu edital, frio na barriga e tal, aquela coisa. Não senti, eu não tive essa experiência porque não era algo que eu queria muito. E também porque eu não me sentia preparada pra fazer realmente a prova naquele momento. E aí Daniel pagou a inscrição, eu acabei fazendo o concurso e fui aprovada nesse concurso da DPU. E exatamente, Pamela, eu também, depois que eu entrei na DPU, eu pensei, gente, meu Deus, não tinha coisa mais clara, não tinha assim, uma tapa na cara, porque é óbvio que eu nasci pra ser isso aqui. Essa é uma coisa muito tranquila que eu falo hoje, né? Mas enfim, eu passei e tal. E quando foi que eu comecei a me apaixonar pela defensoria? Quando eu comecei a estudar ali na fase oral, foi aí que eu comecei a me apaixonar pela defensoria. Quando eu comecei a estudar coisas mais específicas de defensoria, porque a segunda fase foi junto com a primeira fase. Então, assim, na segunda fase, eu não tinha um conhecimento muito apurado de defensoria. Então, hoje a gente tem, até para a primeira fase, a gente tem até pelos cursos, né, preparatórios, a gente tem muito conhecimento sobre defensoria, a gente tem conhecimentos específicos, teses institucionais. Na época eu não tinha tanto isso, então eu não tinha tanto conhecimento. Mas para oral eu tive que aprofundar um pouco mais esse estudo. E aí eu comecei a entender o que é que a defensoria fazia. E claro, quando você está perto da aprovação, você se imagina no cargo, você começa a buscar mais informações. E aí eu fiquei mais motivada realmente pela defensoria. Mas ainda existia lá no fundo, assim, um pensamento de que aquilo não era o que eu realmente queria para o resto da vida. Eu ainda cogitava realmente a magistratura federal. Então, eu comecei, depois que passou tudo, né, depois que eu fui aprovada e tudo mais, eu lembro até que na minha posse, meu pai perguntou assim, e isso eu falava da magistratura federal, eu falava pra todo mundo. Então eu falava pros meus amigos, falava pra minha família, todo mundo sabia que era o meu grande sonho e tudo mais. E eu lembro até que meu pai perguntou assim, você quer que a gente vá pra posse em Brasília? Não é melhor a gente ir só na outra, não? Eu disse, que outra, né? Aí ele disse, não, você não quer que a gente vá pra outra, não, de juíza? Meu pai falou assim, ou você quer que a gente vá pra essa? Eu disse, não, vamos pra essa e tal, não sei o que. Eu não sei se eu vou querer a outra ainda. Enfim, tava muito conflito, assim, não sabia realmente se eu ia querer a outra carreira. Até que, né, aí realmente eu tomei posse, teve o curso de formação. E a minha primeira lotação foi em Rio Branco. Então eu fui pro Acre, né? Bem distante, né, da minha cidade, que é Natal. E fui pro Acre. Tomei posse como defensora. E aí sim, agora eu posso dizer que quando eu tomei posse, comecei a trabalhar, comecei realmente a ter contato com as demandas da defensoria, ter contato com as pessoas, eu realmente me dei conta que eu tinha nascido realmente para ser defensora pública. Meu Deus, assim, eu não sei, talvez isso pareça meio bobo, assim, mas eu não sei nem explicar direito quanto aquilo clareou minha mente. Como trabalhar, né, na defensoria com as pessoas e ter contato e ter parcialidade e ter compaixão e cuidar e, sabe, aquilo
foi assim, como se Deus estivesse abrindo os meus olhos, assim, tivesse me dado a DPU de presente. E até hoje eu considero assim. Às vezes minha história é um pouco fora da curva em termos de tempo de preparação, e eu acredito que isso aconteceu também porque Deus ele queria me mostrar de forma bem clara que eu tinha nascido para ser defensora pública. E hoje eu tenho muito certo isso em mim. Eu desisti de continuar estudando para a magistratura logo que eu tive essa exata noção de que eu tinha nascido para aquilo. Eu escutei, eu tinha muito forte a voz de Deus, assim, me guiando e me mostrando que aquele era o caminho que eu tinha que seguir, e eu realmente não ousei discordar daquilo que ele tinha preparado para mim. Então, assim, por mais que a gente faça várias lives sobre preparação, sobre vocação, sobre atribuição, isso é muito importante pra gente também saber o que quer e o que não quer, principalmente o que não quer. Mas, assim, eu preciso ser fiel àquilo, né, no que eu acredito. E a maior lição, realmente, que eu acho que vocês deveriam levar é tentar escutar essa voz de Deus mesmo, assim, guiando os nossos planos, guiando os nossos sonhos. A nossa vontade, ela é importante, mas quando a nossa vontade ela vai de encontro à vontade de alguém que sabe muito mais que a gente, que vê muito mais do que a gente vê, eu acho que é importante para quem acredita assim como eu, escutar, silenciar e ter essa sabedoria de seguir esse caminho. E isso foi muito claro para mim, né, em relação a essa escolha, tanto é que eu não fiz concurso, né, para magistratura federal. Eu continuei como defensora e cada vez mais eu vejo o quanto essa vocação que eu entendia como vocação para a magistratura federal não era algo meu, não era algo que realmente tinha surgido de mim, mas tinha surgido da sociedade mesmo, assim, por uma questão de supervalorização, né, de outras carreiras, como a da magistratura federal, por exemplo, e que, na verdade, não era algo que eu escolhi, mas que por vários motivos, desde filmes na adolescência que mostravam poder, né, da juíza, do juiz, até a questão do meu estágio mesmo, de ter tido contato com isso, eu acabei idealizando muito uma carreira que não tinha muita relação com o que eu tinha de essência. Eu gosto muito da carreira da magistratura, principalmente a magistratura federal. Se eu tivesse, por exemplo, uma segunda opção, se não tivesse a opção, por exemplo, de ser defensora, eu gostaria realmente de ser juíza. Mas hoje eu vejo o quanto eu tenho utilidade e o quanto eu tenho afinidade realmente com a defensoria pública. Eu sou muito feliz na minha profissão, muito realizada como defensora. Se tem uma, assim, coisa na minha vida que eu posso dizer que é muito relevante pra mim, é ser defensora. Tanto é que eu lutei muito pra ser defensora, né? Eu lutei muito, e, inclusive, eu não sei, acho que eu nunca falei sobre isso, mas eu não tenho nenhum problema em falar, né? Muitas pessoas perguntam de prática jurídica. Eu tive que judicializar pra poder tomar posse na DPU, por causa, já transitou em julgado, galera, calma. Tive que judicializar a questão da prática jurídica e eu sofri muito até o trânsito em julgado, né? Até a pessoa que me deu a notícia desse trânsito em julgado tá aqui nessa live. Eu sofri demais com a possibilidade mínima de deixar de ser defensora a qualquer momento. Então, às vezes eu dormia assim, meu Deus, amanhã se eu acordar e mudar. E eu tinha até um quadrinho que eu tinha escrito assim, defensora pra sempre. Que era o meu sonho, era esse trânsito em julgado. E aí eu contava os dias pra transitar em julgado, tinha um calendário, eu ia contando os dias e isso só me fez querer ainda mais. Eu sou muito grata, realmente, pela defensoria. Às vezes eu sofro algumas críticas, porque parece que eu vivo num mundo fantástico de Bob, né, onde todas as coisas dão certo, na verdade não é. A minha vida tem vários problemas, a minha carreira tem várias dificuldades, eu enfrento muitas coisas no trabalho também, como outras pessoas, mas acima de tudo isso eu consigo e eu tenho essa gratidão em mim, porque as coisas positivas, as coisas boas, né, da defensoria, da atuação e das pessoas, que é realmente o manancial da defensoria, são as pessoas, elas realmente me fazem ser muito grata, desde o post-it que tem na minha sala até um provimento de uma ação de saúde.
por ser defensora pública. Então, tem umas perguntas aqui, mas eu vou começar falando. Tem alguma coisa assim que você queira que eu fale na frente? Peraí que meu assistente de palco está... Pode seguir. Posso seguir? Então, falando sobre a prática agora da DPU, né? Eu fui para Rio Branco, eu passei 2 anos e meio em Rio Branco e em seguida eu vim aqui para São Luís. Foram 2 experiências bem diferentes, né? Em termos de unidade. Cada unidade, assim, embora tenha uma série de coisas, assim, de demandas que são parecidas e tal, cada região, cada unidade, cada estado, cada cidade requer aí uma preparação maior em determinadas demandas. Então, por exemplo, lá em Rio Branco a gente tem muito, né, questão de soldado da borracha. Então, você precisa se preparar mais para uma determinada demanda. Tinha mais previdenciário do que tem aqui em São Luís. Então, cada lugar, vocês falaram de demanda, né, cada lugar tem um pouco de cada coisa. Tem muito de cada coisa, né, melhor dizendo. Eu trabalho hoje, e em Rio Branco também, num ofício que ele não é especializado, então pega realmente todo tipo de demanda. Eu não sei se a maioria das unidades, não posso dizer porque eu realmente não sei se a maioria é assim, mas eu acredito que a maioria seja assim. Mas para quem vai entrar na carreira, isso com certeza tem a maior chance realmente de trabalhar numa unidade e num ofício não especializado, ou seja, pega tudo. Então aquele edital gigantesco não é por acaso, porque realmente a variedade de demanda é algo surpreendente. O que é que se pega mais, né? Na atuação, muito previdenciário, tá? Muito previdenciário, muito. Eu vou dizer muito de novo, muito. Mas que isso não seja um impedimento para as pessoas que não gostam tanto, não se identificam tanto com previdenciário, tá? Como eu, né? Posso falar isso claramente. Eu gosto muito mais da parte do criminal, é a minha grande paixão. Adoro penal e processo penal, adoro trabalhar no criminal, gosto muito mesmo. Mas trabalhei muito tempo com previdenciário e foi melhor do que eu esperava, porque as demandas são repetitivas, você consegue com o tempo ir pegando. No começo é horrível, porque para quem não tem prática, como eu não tinha, de previdenciário, tudo é difícil. A coisa assim pode ser simples, às vezes a contagem ali de um período de graça você estudou, você sabe, mas na prática você dá uma travada. Então no começo é muito difícil. Depois você acaba criando um caminho próprio de pensamento, de raciocínio jurídico, até de petição, e aí você vai seguindo por esse mesmo caminho e a vez ou outra acontece um desvio padrão e você consulta o colega que sabe mais, no caso do Daniel. Então, ter Daniel como consultor de previdenciário foi muito bom, porque eu sempre recorri a ele, mas também os outros colegas ajudam bastante. Não precisa casar com o colega. Tem colega que sabe previdenciário, que pode ajudar também. Tem até grupo no WhatsApp dos defensores e tudo mais, para poder lidar melhor com essas questões que às vezes a gente não sabe. E tudo bem, gente, não saber tudo, tá? Às vezes eu falo com pessoas que tomam posse e vão começar a trabalhar e as pessoas estão assustadíssimas. Meu Deus, e agora? Vai fazer o quê? Não sei o que lá. E aí eu fico brincando, eu vou lhe dar uma notícia. Pode consultar. Então, assim, não precisa ter nenhum desespero, porque pode consultar material, pode consultar a FUC. A FUC mora ali dentro do meu gabinete. Todos os dias eu consulto a FUC, o material dos ciclos, vou lá pra nunca passar alguma coisa assim desatualizada, não tá falando besteira. Tem alguma coisa que não sabe? Estuda, aprende e faz. Não tem problema. Olha aí a teoria da vulnerabilidade pessoal, né? Não precisa ter aquela neura de tem que saber de tudo. Não. Né? Embora às vezes o concurso público exija esse preciosismo da gente, é mais importante no trabalho você ter outros atributos do que você saber de tudo. Você saber ouvir, você saber entender a dor da outra pessoa, você saber analisar com cuidado, ter cautela naquilo que você está fazendo. E aí você tem 2 grandes ferramentas: material seu que você estudou até ali, né? Usou até ali, também pesquisa de jurisprudência, principalmente o buscador, também é algo que eu sempre utilizo nas petições, enfim, para poder resolver, né, os casos que chegam até mim. Aí nas unidades maiores tem as especializações. Tá. Aí Daniel tá dizendo aqui que nas unidades maiores, aí tem especialização. Então quem é mais antigo da carreira pode, aí quando chegar em uma unidade maior, caso queira,
ter um ofício especializado. Meu sonho era ter um ofício, aqui não tem mais a especialização, era ter penal e processo penal, mas não tem problema, porque eu tô aprendendo muita coisa no cível agora, porque o cível era mais reduzido lá em Rio Branco, mas agora eu tô aprendendo bastante coisa, apanhando ainda, de civil e processo civil aqui em São Luís, porque é uma demanda bem alta, tá? Que mais? Me perguntaram primeiro o atendimento. Então, lá em Rio Branco foi como se fosse uma residência mesmo pra ser defensora. Eu tive muitos casos assim marcantes. Eu sou uma pessoa bem emotiva, vocês já perceberam, né? Eu tô inclusive muito madura hoje. Não tô. Comecei a live, porque minha outra live eu fui assistir outra vez. Meu Deus, eu sou a pessoa mais chorando do universo, porque eu tenho 2 minutos de live, eu já tava morrendo de chorar. Então aqui eu tô bem tranquila pra poder passar com um pouco mais de seriedade, de técnica pra você, algumas informações, mas sem soltar o choro. Mas assim, eu vou falar uma coisa pra vocês disso de emoção, né? Eu nunca tinha assim, eu não sabia que eu poderia realmente fazer tanta diferença na vida de uma pessoa. Eu brinco, até falo muito isso pra Bruno Dantas, né? Depois que eu me tornei defensora, eu descobri que eu não tenho nem o direito de morrer mais. Eu não posso morrer, porque se eu tivesse morrido antes, faria falta, mas hoje eu sinto que eu faço muita falta se eu morrer. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? É uma coisa meio doida isso. Mas foi essa sensação que eu tive lá em Rio Branco quando eu comecei a trabalhar, naquelas 2, 3 primeiras semanas. Primeiro foi, meu Deus, eu realmente posso ajudar pessoas com o meu conhecimento. Eu acho isso a coisa mais fantástica do universo. Porque tem que ter um propósito, né, na vida. Existe um propósito. Tem um porquê da gente passar horas ali estudando, com a bunda na cadeira, sofrendo tanto ali, muitas vezes no caminho pro concurso, que não é fácil, é sacrificante. Quando eu peguei tudo aquilo que eu tinha construído, né, comigo mesma, e coloquei aquilo a serviço das outras pessoas, foi assim, uma mágica realmente aconteceu. Eu comecei a ver utilidade naquilo que eu sabia. É como se chegasse uma pessoa pra você e, sei lá, lhe perguntasse o caminho. Você, sei lá, passou anos decorando mapas. Vou fazer uma comparação bem tranquila. Você passou anos decorando mapas, sem muita utilidade para decorar mapas, mas você é ótimo em decorar mapas. E aí você chega uma pessoa na cidade perdida e lhe pergunta onde é alguma coisa, uma pergunta simples. Sei lá, ela tá com sede, tá com fome, tá perdida, não sabe para onde ir. E ela lhe pergunta onde é que fica um lugar para beber água, onde é que fica um lugar para comer. E aí você pega e você sabe. Você sabe dizer exatamente aquilo, para onde ela deve ir, o que é que ela precisa, e você leva aquela pessoa até aquele lugar. E é isso que a defensoria faz. É apontar, é mostrar, é levar, é conduzir, é a ponte, né? É o acesso à justiça, nada mais é do que isso. Não adianta você ter água disponível, não adianta você ter comida disponível se você não tem quem indique o caminho, se você não tem quem leve aquela pessoa até aquele direito, até aquilo que está sendo oferecido. Então, quando eu comecei a entender que eu poderia ser esse caminho, quando eu comecei a sentir que eu era esse caminho, aquilo mudou minha vida. Eu comecei a ficar muito feliz com o que eu tinha feito, com o que eu tinha estudado. Então, cada coisa que eu tinha estudado que eu lembrava, uma súmula não era só uma súmula, era uma chance de ajudar uma pessoa. E aí também em atendimento, tive casos assim de loas, por exemplo, de pessoas muito, quando eu digo muito, é muito, gente, miséria, eu só conheci miséria mesmo. Eu vim de uma família pobre, eu tive contato com pessoas que eram pobres, muitas assim em comunidades, nos trabalhos da igreja, até nas ruas mesmo, mas eu só consegui entender o que era miséria na defensoria. Na defensoria, eu vi gente em atendimento pedir comida, desmaiar de fome. Eu vi uma família ir pra defensoria todos os dias pra comer creme crack. E a gente comprava, fazia cotinha pra comprar comida, pra comprar pão, pra que as crianças comessem. Então, assim, o trabalho da defensoria ele é muito gratificante, mas ele é também muito carregado emocionalmente. E isso eu levei muitas vezes pra mim, pra casa. E assim, ia com o que eu falei desde o início, isso sempre me inquietou, a dor do outro sempre me inquietou. E às vezes a gente precisa lidar com coisas que você não consegue resolver na hora, que você não consegue, às vezes nem na hora nem depois, que você tenta e dá errado. É muito triste, a miséria é triste e é inquietante e é questionável, e você
começa a questionar o mundo e as coisas que você faz, e você se sente... Eu até me sentia mal de ter alguma coisa e a outra pessoa não ter. Em alguns momentos, tirei do meu para dar pro outro, e às vezes você não consegue fazer aquilo com todo mundo, e você não sabe como se portar diante daquilo. Isso pra mim é algo muito marcante da defensoria. A miséria é algo muito triste, muito pesado e muito difícil de lidar e muitas vezes frustrante. Eu falo muito bem da defensoria, eu falo sempre coisas positivas da defensoria, mas se tem uma coisa que a gente precisa saber é que esse emocional ele pesa. Precisa ter, e não é que é ser frio, né? Eu não acho que a pessoa deve ser fria, assim, não acho que isso é o caminho certo. Mas você precisa ter também um jogo de cintura pra saber separar a sua vida pessoal do seu trabalho. Não é uma coisa fácil pra mim hoje, ainda hoje é algo muito difícil, mas você precisa saber filtrar um pouquinho pra que isso também não prejudique a sua vida. Eu ia falar outra coisa sobre isso também, sobre essas questões de... que alguém até... Sim, não lembro mais. O que eu ia falar? Eu me perdi. Acontece sempre comigo, tá? Sim, uma coisa que é muito frustrante também, vou falar sobre algumas coisas negativas, né? Uma coisa muito frustrante também é a questão da gente não conseguir fazer tudo que a gente quer, tá? Então isso é uma realidade na defensoria, na DPU não é diferente, e por isso a gente precisa cada vez mais de defensores. Estamos aí na DPU com pessoas aprovadas que precisam realmente ser nomeadas. A DPU precisa de mais desses defensores, precisa também de uma carreira de apoio para que a gente consiga trabalhar melhor, oferecer o melhor. E eu sempre, eu sou um pouco frustrada com isso, porque eu gostaria de fazer mais, eu gostaria realmente, e não só eu, como falo isso assim, sem medo em nome dos defensores, a gente fica muito frustrado, porque a gente vê o quanto a gente pode, o quanto a gente deveria, na verdade, crescer e atender mais as pessoas. E a questão da interiorização da defensoria. Então, assim, isso frustra, né? Porque você tem uma expectativa de ajudar cada vez mais, de ter tempo, por exemplo, de sair do gabinete, de realizar outras ações, né? Eu acho muito relevante isso, e é algo que você, assim, a depender da unidade, não consegue fazer, porque quando você sai para realizar uma outra atividade, e essas atividades são muito importantes, você acaba se sobrecarregando muito nos processos, nos páginas, né, que a gente chama, e é obrigado a deixar de fazer coisas que você deveria fazer, que você teria que fazer como defensor, por uma questão de limitação mesmo de pessoal, de defensores e de carreira de apoio. Então isso é algo que, assim, pessoalmente como defensora, eu me sinto frustrada. Eu gostaria de realmente estar mais, e assim, não só a questão de limitação mesmo de pessoal, mas uma limitação minha, às vezes de ficar acomodada com o volume de trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e às vezes não sair mais, não ir mais ao encontro das pessoas. Eu gostaria mais de fazer isso, de atender mais, de ter mais tempo disponível para cada um dos processos, porque a gente trabalha com um volume gigantesco, né? Principalmente as unidades do norte, é algo assim, meu Deus, eu não sei nem explicar. Não sei se tem alguém aqui, né, da defensoria, que Daniel até hoje é vinculado à unidade do Acre, e realmente é algo absurdo de demanda. O que se trabalha nas defensorias do norte não é algo normal. E aí, por isso, a gente precisa realmente dessas nomeações, né, tanto de defensores como também na carreira de apoio. O que mais, Daniel? Eu posso começar aqui as minhas perguntas? Pode. Me perguntaram aqui como foi ficar longe da família. Então, quando eu tomei posse lá em Rio Branco, Daniel foi comigo. Então, assim, eu vivi um pouco menos essa dor do distanciamento da família. Mas eu tenho até um alerta para fazer a vocês. Pensem bem sobre questão de concurso público, escolha profissional e esse distanciamento do lar. Porque eu vejo muita gente, e aí quando eu digo muita gente é muita mesmo, muitas pessoas quando passam, a gente continua conversando, continua tendo esse contato. Muita gente que não pensou nisso antes de escolher
fazer concurso público. Então, assim, não, eu quero um cargo público. Um cargo público é algo positivo, mas ele implica algumas renúncias de vida, como, por exemplo, distanciamento da família, a questão até salarial, de você não ter como na iniciativa privada uma possibilidade de crescer ali dentro e ter um empreendimento, de ter de trabalhar com lucro, de trabalhar com o infinito em termos aí de crescimento e de evolução salarial, digamos assim. E isso acaba frustrando muitas pessoas que esperam que o cargo público resolva todos os problemas. Então, ser servidor público é ótimo, mas ele também, esse fato também traz outras coisas que precisam ser consideradas quando você se submete a uma seleção para concurso público. Então, você precisa levar isso em consideração. Então, saber, é isso que eu quero, é ter estabilidade e abrir mão de uma evolução maior salarial que eu poderia ter tendo os riscos da iniciativa privada? Eu quero realmente ter estabilidade, ter essa função e sair de perto da minha família? Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronta para realmente deixar a minha cidade, deixar o meu núcleo familiar? Então eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco mais e refletir mais sobre essa questão. Concurso público e ser servidor público e ter um cargo público não é a única opção. Eu vejo muitas pessoas frustradas porque querem muito um cargo público e às vezes acabam diminuindo ou fechando as portas para outras coisas. Não é a única coisa do mundo que existe ser servidor público. Então, existem outras oportunidades de crescimento, de valorização profissional, mas se você escolheu realmente a carreira pública, se você escolheu realmente ser servidor público, que você saiba que nem tudo são flores, você vai enfrentar várias coisas como em qualquer carreira. O que eu acho é que a gente acaba supervalorizando, e eu me coloco nisso, supervalorizando o cargo público e acha que todos os problemas do mundo eles vão acabar quando a gente toma posse numa determinada carreira que a gente quer. E isso não acontece, né? Não tem aquele Tropa de Elite, o 2, né? O inimigo agora é outro. Acontece isso na nossa vida também. Quando você alcança alguma coisa, os desafios são outros, você acaba tendo outros problemas, outras frustrações. Uma época era reprovação, agora é distância da família. E outra época era estudar o dia inteiro, agora é trabalhar com um número infinito de processos e não ter ali muitas vezes condições para lidar com aquilo. Então, a vida é assim, não só em concurso público, mas em todas as nossas fases. Quando a gente idealiza muito uma coisa, a gente acha que aquilo vai acabar com todos os nossos problemas, a gente acaba frustrado. E acontece muito isso, um índice muito grande de pessoas com doenças emocionais, com depressão, depois que passam em concurso e percebem que os problemas são outros e que você não se preparou para ter aqueles problemas. Você, na verdade, só mirava o nome no diário oficial, como a gente sempre fala, e não pensava no que vinha depois disso. Não, depois eu penso no resto, né? Mas é importante refletir desde o início para tomar essa decisão. Sobre o meu distanciamento, né, da família. Eu nunca fui... Não vou dizer isso, né? Meu pai tá até assistindo pra dizer que eu sou ingrata, mas eu sempre fui um pouco independente em relação a essa vinculação com o núcleo familiar, uma vinculação de presença, de estar dentro do núcleo familiar. Eu sempre consegui manter os laços familiares, mesmo um pouco mais ausente, mesmo mais distante, sem maiores sofrimentos. Então, eu não tive tanto essa dor, esse sofrimento, porque eu estava distante da família. Mas, principalmente, volto a dizer, porque Daniel estava comigo. Então, eu não consegui viver isso. Já os meus amigos e as minhas amigas, a gente sempre conversa sobre isso, né? Sofrem bastante, né, com a distância da família. Então, isso realmente depende muito de como a gente tem esses laços familiares. E não quer dizer que você não goste da família, mas a questão de dependência realmente emocional. E também a dependência emocional não é algo negativo. Eu até acho que eu deveria ter mais, mas não envolve sentimento, mas mais uma questão de você conseguir lidar melhor com aquilo ou não. Questão de voltar para casa na DPU, né? A DPU eu acho que é um dos melhores concursos para você voltar para casa. Primeiro porque até o presente momento nós temos poucas defensorias, infelizmente, né? No interior, nós temos nas capitais e nas grandes cidades, algumas cidades,
do interior. Então você tem aí o facilitador do avião, porque muitas vezes na Defensoria Estadual você fica muito longe de um lugar que tem aeroporto, por exemplo, e precisa pegar carro, precisa pegar ônibus, muitas horas de estrada, e isso não acontece tanto na Defensoria. Em regra, as pessoas que tomam posse vão para o norte, né? O norte geralmente acaba recebendo essas pessoas que estão ingressando na carreira, porque são realmente as unidades onde tem ali o menor número de defensores, acaba geralmente tendo essa vaga. E eu, por exemplo, morei, acredito que na unidade, uma das unidades mais distantes, em termos de distância ali do Nordeste, por exemplo, para quem é nordestino, e até realmente pessoal do Sul e Sudeste, que foi o Acre. Embora tenha sido uma unidade, assim, um lugar que eu amei morar, eu adorei, eu gosto muito do Acre, gostei muito de Rio Branco, foi surpreendente. Tive a oportunidade de remover antes e não removi para outra cidade do Norte. Então, remoção, você entra na carreira, a escolha, né, da lotação inicial é pela classificação no concurso, e depois disso existem outros critérios de remoção a cada remoção que abre. Você vai ficar no lugar. Você pode ficar no lugar. O Daniel tá lembrando que você pode ficar naquele lugar que você está e nunca sair daquele lugar. Mas aí você pode remover caso você queira, até chegar em casa ou no lugar que você considere a sua casa, né? Fica a dica. Colegas do nosso concurso já estão em Maceió. Tem colegas do nosso concurso, a gente tá com quase 3 anos, né? Que já estão em casa. Não, teve gente até que chegou bem antes. Com pouco tempo já conseguiu ficar em casa. Então tem essa média. A depender do lugar também, pessoal, porque tem lugar que é bem concorrido mesmo, mas você consegue ficar próximo de casa. Então eu considero uma carreira muito boa para quem pretende voltar para casa. Uma coisa muito interessante que eu queria, era isso que eu queria falar naquela hora que eu tinha esquecido. Eu acho muito importante você saber o que é a prioridade para você. Se a prioridade é ficar em casa, se a prioridade é a carreira, se a prioridade é salarial, se a prioridade é carga de trabalho, é muito importante saber qual é a prioridade. Porque às vezes eu por exemplo, eu tenho um amigo que eu digo assim pra ele, a gente é bem diferente, porque eu iria pra qualquer lugar hoje pra ser o que eu sou, pra ser defensora pública eu iria pra qualquer lugar. Eu, por exemplo, não trocaria... você quer ficar em Natal, por exemplo, perto da sua família, ou em São Luís, que é um lugar que eu gosto muito de morar, pra ser outra coisa, ou você prefere ir pra, sei lá, até Acre mesmo, morar no Acre há alguns anos, pra ser defensora pública, mesmo que não voltasse, mesmo que fosse um concurso estadual. Eu ficaria com a escolha profissional, porque pra mim isso é mais importante. Então, pra mim é mais importante ter essa realização minha como profissional, como defensora pública, que ficar perto, que ficar em casa. Para algumas pessoas isso não é tão relevante, e tudo bem, cada pessoa tem a sua prioridade. Para outras pessoas, ficar em casa, ficar num determinado lugar é mais importante do que ter essa realização profissional de uma carreira que queira, e não tem tanta questão assim, não faz tanta questão assim de ser essa determinada carreira. Então, eu acho que isso é uma coisa que se deve pensar desde o início do estudo, saber colocar na balança o que é realmente importante pra mim. O que você falou, Daniel? Não era disso, sobre remoção, e fala também fala um pouquinho de qualidade de trabalho, demanda, se pode recusar um processo, por exemplo. Estão perguntando sobre qualidade de trabalho, né? Como eu falei pra vocês, tem um número reduzido de defensores para a demanda que existe, então é bem complicado. Depende muito da época também, às vezes dá um boom de processo, às vezes dá uma diminuída, porque a gente vai no ritmo também da justiça, e aí depende, chega muita intimação, ou também questão de plantão, existe plantão também. Essa semana eu até estava de plantão no atendimento e também nas demandas, e aí você fica de plantão, você fica à disposição caso aconteça alguma coisa, uma prisão em flagrante, uma questão de saúde, UTI, etc. Então isso aí é algo que pesa assim realmente. E a questão do volume de trabalho é um volume elevado, mas com o tempo assim você consegue assim minimizar esse volume com a prática. Então no começo eu gastava muito mais tempo, por exemplo, para resolver as coisas, e depende muito da unidade também e da composição da unidade. Muitas vezes o colega sai de férias e tudo mais, aí realmente fica muita coisa. Mas, apesar da grande demanda, a gente consegue realmente prestar um trabalho legal, fazer um trabalho legal. É algo que
Eu gostaria de ter mais tempo para trabalhar. Eu vim da advocacia privada, né? Tive essa experiência criminal na advocacia privada e eu sinto realmente a falta assim, de um maior apoio de assessor, por exemplo, que a gente não tem praticamente. A nossa demanda, não que o estagiário não seja bom, mas tem muita saída e entrada de estagiário, acaba dificultando um pouco essa questão do treinamento, da confiança. Mas a nossa mão de obra praticamente é de estagiário, a gente tem uma deficiência muito grande realmente com a carreira de apoio e é algo que, tanto carreira de apoio como defensor, que faz muita falta. Outra coisa que eu acho negativo, que eu até me perguntei, né, o que é que eu gosto na defensoria e eu vou dizer pra vocês o que é que eu gosto muito na defensoria e o que é que eu não gosto na defensoria, mas eu acho que esse não gosto não é nem só defensoria. O que eu gosto muito, o que é que eu mais gosto da defensoria, eu gosto muito de fazer... Eu gosto de audiência, eu gosto de atendimento, eu gosto muito de conversar. Sou muito conversadeira. Então eu gosto muito de conversar, gosto de resolver coisas de forma mais rápida, conversando na audiência e tudo mais. Por exemplo, alegações, eu prefiro fazer as alegações orais. Eu gosto mais do trato de pessoal realmente do que o peticionamento, digamos assim. Então eu gosto de orientar, de ensinar estagiário, eu gosto do atendimento e assim, é muito pessoal isso, porque tem gente que não gosta tanto, mas eu gosto muito desse contato com as pessoas, isso é algo que eu mais gosto na defensoria. A coisa que eu menos gosto é a burocracia, então não gosto muito de burocracia, sou péssima de procedimento, olha aí, tô me entregando aqui, espero que a corregedoria não assista essa live, não vou nem gravar, deixar no YouTube, mas eu sou muito ruim de burocracia, levo uns puxões de orelha, né, na própria unidade, assim, de protocolo, sabe, eu acho que às vezes acaba travando muito, eu sou realmente ruim nessa questão de burocracia, eu sou muito de querer resolver tudo, de fazer tudo, eu acabo pulando muitas etapas que precisam ser feitas, eu digo mesmo que isso é verdade, e aí depois eu vou aprendendo e vou vendo que eu preciso melhorar nisso aí, então eu não sou tão boa nesses procedimentos. Não gosto muito, sabe de quê que eu não gosto? Eu não gosto muito de pompa. Eu não gosto... Eu posso falar isso? Não, Daniela tá só me cutucando. Eu não gosto muito dessa imagem de servidor público como uma pessoa, sabe, assim, doutor e, enfim. Não acho legal isso. Então, é algo que eu gostaria, se eu pudesse não tirar o chapéu, eu não tiraria o chapéu pra esse tipo de diferença entre... chefe, sabe assim, eu não sei falar isso. O que é que eu tô querendo dizer? De formalismo. É isso. Calma, Daniel tá me ajudando. O que eu não gosto é dessa formalidade, sabe? Assim, de olhar a pessoa como uma coisa distante e colocar num pedestal, aquela coisa. Eu fiz isso muitas vezes, né? Eu como estagiária, como... conciliadora, eu também fazia isso, e às vezes eu acho que não é nem culpa da pessoa não, que é arrogante, o que não tem nada a ver isso, não tô falando nada sobre isso. Eu tô falando mesmo sobre a pessoa, sobre questão de, às vezes a própria sociedade coloca aquela pessoa num patamar elevado só porque ela tem um cargo público, é um servidor público como outro qualquer, e eu não gosto muito desse distanciamento, dessa cultura de... Enfim, vocês entenderam, né? Eu não sei nem dizer o que é isso, mas eu gostaria de tirar um pouco isso aí, de ter uma proximidade maior do defensor, do juiz, do procurador da república, da galera da AGU. Então eu gosto muito queria que fosse mais humanizado, uma coisa mais de pessoas e menos de cargos públicos, entendeu? Eu acho que isso faria bem pra todo mundo, tirar um pouco esse pedestal todo do servidor para focar realmente no que importa. Principalmente defensor, né? Porque o defensor tá ali o dia todo lidando com pessoas que são realmente as pessoas que deveriam estar no pedestal e não a gente. Então, acho que essa cultura tem tudo para mudar. O que mais? Tem mais coisa para mim? Quantidade de audiência. Aqui tem bem menos audiência. Corre risco de vida. Defensor corre risco de vida? Sim, podemos nos engasgar com azeitona a qualquer momento. Brincadeira. Gente, risco sempre tem. Eu vou dizer uma coisa sobre mim, é bem pessoal isso. Eu sou muito medrosa, tá? Eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de coisas, de morte, eu tenho pesadelo. Eu sou muito assustada com morte. Não sinto medo no meu trabalho. Eu passei por uma situação que eu senti medo,
que eu realmente, foi uma situação bem difícil, mas que eu aprendi. Eu fiz um atendimento, e aí pra quem é defensor, quem tá começando agora, eu fiz um atendimento na minha sala de uma pessoa que era uma pessoa com deficiência, e aí eu vi que era um processo de LOAS, e eu tinha costume de atender na minha sala. E aí eu disse, né, pro pessoal, pode pedir pra subir e tal. E eu vi que era um processo de LOAS, assim, não julguei necessário ter o segurança, por exemplo, ou atender lá embaixo. E fiz o atendimento e realmente fui ameaçada pelo rapaz. Ele tava com um canivetezinho, tava até manchado de sangue e tal, e foi uma situação bem difícil. Daniel tava na sala do lado e eu não conseguia pedir socorro, não conseguia me comunicar. Então foi a situação, assim, mais, assim, de uma experiência realmente de medo que eu tive. Mas desde então eu não atendo na sala, eu atendo no atendimento mesmo, lá embaixo, né? Lá embaixo não, eu tô lá embaixo que é aqui. Mas no atendimento mesmo, que tem segurança, enfim, eu fico mais tranquila pra fazer isso aí. Fora isso, né? Só esse fato básico, né? Só isso, tranquilo. Fora isso, gente, tudo normal, depois desse canivetezinho. E assim, nesse dia eu tive muito medo, chorei bastante e tal, mas depois superei, aprendi com o erro, Deus me protegeu, né? E eu aprendi que eu preciso ter um pouco mais, né, não é que é malícia, não é esperar o mal do outro, mas ter um pouco mais de cuidado comigo. E aí depois disso não aconteceu mais, eu sempre fiz os atendimentos no setor de atendimentos mesmo. Não, ele queria discutir uma questão jurídica comigo, que eu tinha dado um posicionamento no sistema e ele queria que eu me posicionasse em sentido contrário. Foi só isso que ele queria. Aí, claro que eu disse que ele tava certo, que ele era maravilhoso, depois dessa ameaça, né? Mas, enfim, ele queria isso mesmo. Que mais? Quantidade de audiência, que era o que eu tava falando. Não tem... Aqui tem menos que em Rio Branco, é só isso que eu consigo comparar, porque depende muito do lugar. Mas eu considero uma quantidade aqui... A que eu faço adequada, não acho que é muita audiência. Aqui realmente o que pesa mais é a quantidade de processo, mas a audiência até agora, não vou nem falar, porque vai que marca na próxima semana 1000 audiências pra mim, mas até agora é no nível que eu considero bom. Lá em Rio Branco realmente tinha bem mais. Que mais? Voltar pra casa. Tem mais alguma coisa aí? Que mais, gente? Diferença entre DPE e DPU. Diferença entre DPE e DPU. Júri! Ô, gente, eu sou tão DPE no crime, tão... Minhas melhores amigas, né, de carreira jurídica, assim, digamos, da galera da área jurídica, são defensoras estaduais. Eu, assim, eu amo criminal, eu amo penal, processo penal. E eu vou contar uma coisa aqui pra vocês de coração. Eu sinto falta desse criminal da defensoria estadual. Sinto. Eu gosto do criminal da DPU. Gosto muito do criminal. Eu gosto de criminal de todo jeito. Mas eu sinto falta. Eu acho que eu seria muito realizada na Defensoria Pública Estadual atuando no criminal. Confesso, exatamente. Perguntaram também no seu estágio em vários criminais. Você ajudou também a decidir pela carreira. Perguntaram se estágio em vara criminal. A Sofia vai me emprestar um júri. Eu quero. Mas tem um... não posso falar isso. Não, deixa eu falar. Já ia falar de um júri. É porque é bem raro ter júri, tá, gente? Assim, eu nunca fiz e nunca peguei, assim, mas não tô nem falando só de júri. Mas eu queria trabalhar com um criminal mais assim, sabe? Tenho essa vontade. Mas quem não gosta da área criminal tem futuro na DPU? Tem super futuro. Tem uma pessoa aqui, posso mostrar pra vocês? Quem não gosta de criminal tem futuro na DPU? Não, fique tranquila. Daniel tá dizendo que fique tranquila, porque ele nunca foi fã de penal e processo penal e tá vivinho aqui pra contar essa história. Ele gosta, ele faz... Hoje eu dou aula até pra Fernanda. Ele tá dizendo que dá aula pra mim, hoje em dia. Sei, né? Vamos com calma. Mas, enfim, o que eu tava falando, hein? Me perdi de novo. Sobre estágio criminal. Sim, o que é que foi bom pra mim? E aí o criminal, eu fiz um estágio, sabe aonde? No Ministério Público. Foi essencial pra eu saber que eu não queria. Porque eu não tô falando mal do Ministério Público, não.
É porque é importante a gente saber o que a gente não quer. Não tem esse negócio de achar o Ministério Público inimigo e tal. Pelo contrário. Acho que quanto mais... Aquilo que eu falei da pompa, do pedestal, que a gente precisa tirar, outra coisa que a gente precisa tirar é esse antagonismo de carreira. De achar que defensor pensa assim, MP pensa assado, que juiz pensa assim, que o pessoal de procuradoria pensa de outro jeito. Eu acho que é importante cada vez mais a gente tirar essa bipolaridade pra gente caminhar. Acho que a bipolaridade cega. Né? Não só na área jurídica como em tudo. Sempre que a gente tem muita paixão por determinada coisa, a gente não consegue pensar diferente, a gente não consegue raciocinar e isso só prejudica. A gente não consegue manter uma linha de raciocínio, não consegue evoluir em termos de pensamento. Então eu tenho experiências maravilhosas trabalhando com pessoas de todas as carreiras. Da magistratura, da AGU principalmente, do Ministério Público Federal e tenho experiências muito boas. Experiências ruins, mas tenho mais histórias boas pra contar. Não sei se foi uma experiência, não sei se eu fui felizarda nisso, mas acho muito válido a gente ter esse pensamento. E eu vejo hoje, pelos meus amigos que entram em carreiras, por exemplo, como do Ministério Público, como de Procuradoria, como a gente tem criado pessoas mais abertas a esse diálogo, mais... se afastando mais dessa bipolaridade e caminhando mais para um diálogo. Eu sou muito otimista em relação a isso e às vezes até me acho meio boba, né? Porque eu tenho esse pensamento, mas eu acredito realmente que isso vai melhorar daqui pra frente. Sim, aí eu estagiei no Ministério Público, sabe aonde? Na vara do júri. E como é que chama, hein? Hein, Sofia? Não é vara não, porque vara não é justiça. Como é que chama? Promotoria. Sim, né? Pouco burra eu sou. Na promotoria do júri. É porque era outro nome lá, eu acho. Não era promotoria, não. Ou era. Enfim, né? Isso não importa, como vocês já perceberam. Então, trabalhei na promotoria do júri. E, gente do céu, aquilo mexia demais comigo. E aí eu realmente percebi... Foi ótimo o meu estágio, foi bom pra eu descobrir. Mas ali eu percebi que eu não queria Ministério Público. Então, foi uma coisa que eu já tinha descartado. Acho uma carreira super interessante, mas acho que precisa ter muita vocação para o Ministério Público, porque realmente se não tiver essa vocação, acaba atrapalhando um pouco e eu acho que eu atrapalharia. Então, o que mais? Então eu estagiei só no criminal mesmo. Ah, não, eu fui advogada, né? Foi muito bom trabalhar na advocacia, né? No criminal, me ajudou super, muito na peça, por exemplo, da DPU. Eu não tinha prática, minha prática era do criminal, era atuando no criminal. E assim, foi muito bom pra mim, eu tive muita facilidade realmente. E na DPU eu tenho uma maior facilidade em raciocínio jurídico no criminal que quando comparado a outras matérias. Acabou? Acabou, pessoal? Não, rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. Daniel quer falar. Não, é porque tem muita gente perguntando de teletrabalho. Ai, não sei, deixa. Vem pra cá. Ah, tá. De teletrabalho. Eu estou em teletrabalho. No caso da DPU, ainda não está tão evoluído como, por exemplo, na AGU, certo? Que tem mais hipóteses de concessão de teletrabalho. No caso da DPU, tem muita questão de audiência e tal, mas o nosso sistema interno, que outra pessoa perguntou, já também é todo digitalizado, então eu consigo trabalhar tranquilo, minha equipe lá em Rio Branco, a gente consegue resolver muita coisa. E há um sistema de compensação no número de páginas, né, que são os nossos processos internos. Então eu recebo um pouco mais do que os colegas justamente porque eu não vou para as audiências. Mas assim, existe, né? Na DPU, o que está já regulamentado é a questão para acompanhamento de cônjuge, certo? E tem também algumas outras hipóteses, como por exemplo, questão de para estudo, né, mestrado, fora, então tem algumas hipóteses assim. Mas ainda, como eu disse, ainda não está tão avançado como a AGU. Mas é uma tendência, é um interesse da carreira e acho que é uma tendência atual, assim, né? Não só da DPU, como também de várias outras carreiras, essa questão do teletrabalho. Bom, pessoal, é isso. Tem alguma coisa? Tem 1 minuto e 27, estão dizendo aqui. O quê? Eu não tô dizendo tchau, tô dizendo adeus. Tô carente. Pode não, Safadão tá fora de moda. Estamos todos chateados, né, com o que aconteceu. Perguntando como lidar Ei, vai acabar aqui. Com o envolvimento nos casos, a carga negativa que isso traz. Envolvimento de... Como é? Envolvimento nos casos, a carga negativa. Falei sobre isso, falou, eu falei. Tá. Preparação da prática para quem tá esperando nomeação. Fala de questão de voluntário. Beijos, Bruna, Painho.
Eu tô só bagunçando, tá, pessoal? Porque faltam 50 segundos. Mas eu vou voltar. Volta aí só pra concluir. Ei, não esqueça de salvar. Calma, a gente vai salvar. Salvarei. Tem mais? Vou ficar só conversando outras coisas. Ana tá só perguntando quem Sério? vai fazer a live do MP, mas é surpresa. Seu Jean pediu um beijo, meu pai. Beijo, painho. Coitado do Safadão, verdade, né? Vamos falar sobre o Safadão, Milady e Tiane. Tiane, tá certo o nome dela? Acertei? Gente, vocês viram o... Eu tô atrapalhando, né, a live? Aniversário de Bruna. Bruna23 hoje. Coloca hashtag Bruna23. Vai, diga. Vamos encerrar aqui. Vai encerrar? Gente, tô só gastando esse tempo aqui, tá? Talvez eu corte. Faltam 10 segundos, aí a gente vai voltar, tá? Hashtag Bruna23. Hashtag Brumar. Vocês viram que Neymar passou uma faixa? Te amo, preta. Sofia, Top. como fica com essa pele? É a luz, baby. Calma, vou... Agora já tá. Duvidei que... Tem mais alguma coisa? Acho que é só me despedir, né? Tem mais uma pergunta. Você ainda pensa em mudar de carreira? Perguntaram? Ah, tem... Pessoal... Quem não fez uma boa Oi. universidade e tal, uma mensagem assim pra preparação, quem não fez uma boa base na universidade, se pensa em mudar de carreira. Tô só esperando, viu, galera? Eu tô só ouvindo as perguntas e lidar aqui. com um envolvimento, não se envolver tanto nos casos, Não se envolver. e a carga negativa, etc. Ei, tem uma pergunta aqui. Posso começar, né? De novo? Estão me ouvindo? Tá tudo ok? Já tem uma galera, vai. Perguntaram aqui, como não se envolver com os casos? Gente, quem souber, me ensina. Apesar que eu não sei se eu quero aprender isso, não. Não sei. Sinceramente, essa é a pergunta que eu vou dizer mesmo, que eu não sei como é não se envolver. Não, porque a pessoa Não disse se que eu fiquei muito mal com alguns casos de escritório. Tipo assim, a pessoa ficou muito mal mesmo. Eu fiquei muito mal também. Então, mas Não, eu não sou essa pessoa pra responder. Vamos fazer o seguinte, terapia ajuda, né? Eu faço terapia. Mas, gente, enfim, eu não sei como é que... Não sei como é que não sente, né? Porque, por exemplo, um caso de UTI pra recém-nascido, não sei como é que não sente. Ou casos, assim, de LOAS pra pessoas que estão vivendo abaixo da linha da miséria, que estão com fome, enfim, não sei como é que não sente. Como é que... Não, sente, mas assim, não sei. Vamos pular essa acho que pergunta. transformar isso em uma atuação mais efetiva, buscar, por exemplo, a resolução em demandas coletivas e... Daniel tá dando a dica da minha resposta aqui. Então, pessoal, é o seguinte, buscar ser mais eficiente, demandas coletivas, tentar resolver o problema, pensar mais na solução do que na origem... Não, pensar mais na solução do que na origem do problema. Tô só repetindo o que estão me dizendo. Não só para a solução individual, assim, na origem, entendeu? Não buscar... ele tá me dando uma bronca numa coisa que ele tá mandando dizer, tá? Não buscar somente a solução individual, mas a origem do problema e tentar trabalhar aquela origem do problema para que aquilo se resolva para um maior número de pessoas, tá? É isso? É assim que faz. Eu faço isso sempre. Eu não me envolvo e eu... Brincadeira. Então, pessoal, a última... Eu tô acabando, prometo. Qual a outra? Quem não fez uma boa base na universidade. Quem não fez uma boa base na universidade só vem. Eu, né? Não fiz uma boa base. Fiz uma boa base? Mentira, você fez uma boa base. Daniel tá sendo mentira. Ela estudava pra prova de estágio. Estudava prova de estágio porque eu queria ficar na frente do coleguinha na hora Eu da... não fiz uma boa base. Daniel não fez boa base. Mas assim, não achei minha base excelente, não. Não era aquela pessoa... Eu fiz uma base no último ano da faculdade, que eu fui fazer OAB. Aí eu era louca, né? Eu e minha amiga Jéssica, né? Jéssica Medeiros. E a gente resolveu estudar todas as coisas da faculdade pra poder fazer OAB, porque a gente não queria sair da faculdade cheia de buraco. Na nossa base, né? Aí a gente pegou e estudou o ano inteiro pra OAB, foi isso. Isso foi a minha base da faculdade, então foi muito bom ter feito isso. Eu apenas me amo por ter feito isso, porque isso me deu um up, assim, quando eu comecei já pra concurso, porque eu já tinha feito esse panorama geral aí da faculdade, tapando todos os buracos, então me ajudou bastante. Que? Sobre voluntário, advogado voluntário lá. Tem um sistema, tem sim, de advogado voluntário. Quem quiser aqui em São Luís, eu não sei como é que tá aqui na unidade, depende muito da unidade, mas busquem a unidade da DPU, aí a galera de advogado que quer ser advogado voluntário, eu acredito que seja uma vez na semana, tá? É porque tem que ver os termos lá direitinho, mas procurem a unidade da DPU caso vocês tenham interesse. Acho super bacana, aprende bastante e é bom pra saber também quem tiver na faculdade estagiar, eu não tive essa oportunidade na DPU, e também quem já se formou ser advogado voluntário.
Faço terapia, assim, faz terapia ou algo assim, faço terapia toda semana. Faço terapia, tô começando yoga, faço corrida, tudo pra cuidar da mente, pra ninguém surtar. Acho que você falou, mas só pra confirmar, você se sentiu despreparada pra prática? Me senti despreparada pra prática? Me senti despreparada, sim, com certeza. No começo me senti mega despreparada, principalmente pra prática de previdenciário. No criminal não, me senti um pouco mais preparada. Mas em prévio sim, e em coisas... eu me senti muito despreparada, sabem que? A parte de ambiental, a parte de agrário, a parte rural, assim, eu me senti de terra mesmo, de cível, eu me senti bem despreparada e precisei realmente sentar e estudar bastante, porque não é fácil mesmo, até pra quem já tem uma base boa. O que mais? Ainda penso em mercado. Olha aí, Fábio tá me ajudando. No mínimo 4 horas por semana para advogado voluntário DPU, resolução número 82 do CSDPU. Fábio, é esse Brasil que eu quero e é esse Brasil que eu não sou. Você tá entendendo? É isso que eu tenho que saber. Esses procedimentos, essas coisas aí eu preciso. Fábio, me ajude. Muito bem, muito obrigada, viu? Viu, pessoal? O Fábio tá ajudando a gente aí. Estrutura física. Estrutura física, depende da unidade. Tem unidade que tem uma estrutura péssima, né? A gente mudou aqui. As que a gente passou. A de Rio Branco, a estrutura física é muito boa. A nova unidade de São Luís, a estrutura física é muito boa. E Natal, a estrutura é boa. Aqui eu acho que é até melhor. Aqui é melhor e em Rio Branco também. Pois é, Fábio, tô esperando sua nomeação. Não tem esse negócio de faltar água, faltar café, essas coisas. Falta água, falta café? Não. Café, no caso... Não, café não falta água. Tem salinha, tá tudo limpo, ar-condicionado. Inclusive eu, quando tomei posse... Quando eu tomei posse, fui pra Rio Branco, eu entrava assim, meu Deus do céu, tem uma sala só pra mim, eu não tô acreditando. Tipo assim, eu ficava contemplando todas as coisas. A moça lá, a Rose, chegou aí disse assim, doutora, não, eu vim entregar seu material. Tinha post-it, tinha marca-texto de graça, né? Tinha marca-texto, você podia pegar marca-texto. Meu Deus do céu, isso é o paraíso. Então assim, tava naquela euforia, até hoje eu sou assim, né? Tem carimbo, tem não sei o que, eu acho sensacional. Então eu... sou muito grata por essas coisas. Ainda penso em mudar de carreira. Ainda penso em mudar de carreira? Hoje eu não penso, né? Não penso na magistratura. Cada vez que eu vivo mais a defensoria, eu tenho mais certeza que eu nasci para ser defensora pública. Então eu não penso hoje em outra carreira. Mas também não tenho medo da mudança. Não tenho medo de daqui a 10 anos pensar em outra carreira. Não tenho medo de mudar, não tenho medo de... até me decepcionar ou de mudar de opinião. Isso é o que eu sou hoje, mas eu não tenho medo mais, como eu tinha antigamente, de pensar diferente do que eu penso e me lançar em outro projeto, me jogar do penhasco. Mas eu não desisti da magistratura por uma questão de frustração ou de não querer estudar mais. Não, eu desisti realmente, atualmente, da magistratura porque eu estou e sou muito feliz como defensora. Então não é porque, não quer estudar mais, não. Não considero defensoria como degrau para outra carreira. Perguntando como é o estágio, você depende muito de estagiário. Depende muito, sim, perguntando se como é o estágio, depende muito de estagiário, depende 200% de estagiário. Estagiário é a mão de obra da defensoria. E eu digo, infelizmente, não pelos estagiários, mas como eu falei, né? Porque precisaria de uma carreira de apoio, mas assim, menos volátil seria o ideal e também de defensores. O que é que eu ia falar? Não é isso não, já falei. Carga horária de trabalho que você tem que cumprir. Então, não existe uma exigência de carga horária. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque você trabalha por demanda. Então, às vezes você trabalha mais do que uma carga horária que seria digna, e às vezes você trabalha um pouco menos se você tiver ali eficiência, se você conseguir trabalhar. Você pode fazer em qualquer lugar, porque o sistema, ele pensa as coisas e ir pro médico sem precisar de maiores problemas, você tem essa flexibilidade. Então, eu acho isso ótimo. O que mais? Acabou? Tem muita gente também perguntando assim, como é que funciona os ciclos e tal. Então, como eu falei, pessoal, as perguntas sobre ciclos, sobre preparação, elas estão na outra live que tá lá no canal do YouTube do Ciclos R3, tá? Preparação para outras carreiras também tem o site dos ciclos, www.ciclosr3.com.br, e também o nosso Instagram aqui que tem as indicações. Então, assim, a live hoje seria mais para falar mesmo sobre essa questão da carreira da defensoria, tá? Acho que eu esgotei, né? Acho que sim. Defensor não tem ponto, a Daniela falou isso. Era isso que vocês queriam saber? Remuneração. Quanto? Uns 23, uns quebrados 24, acho. Eu sou essa pessoa, tá? Não é fingimento, eu realmente sou péssima.
Cerca de 24 mil. Cerca de 24 mil hoje. O inicial é isso? É o inicial. É o inicial, é cerca... Isso da DPU, tá? E Defensoria Pública Estadual depende realmente do Estado para determinar isso aí. E concurso DPU, previsão, perguntaram antes também, eu já falei. Peraí que o Daniel vai falar. No DPU, provavelmente vão usar o prazo todo desse concurso, né? Porque foram 150, né? 150 aprovados. Cadê Fábio? Fábio tá nas informações. Então, assim, são 2 mais 2, né? Esse último. E aí, como tem algumas questões orçamentárias, e aí vai depender também, enfim, de governo, etc. Mas acredito que para esses 150, para nomear, vão usar aí pelo menos uns 3 anos, certo? Para poder rodar essa lista aí. Então, acho que antes de 3 anos, acho difícil um novo concurso da DPU. Acabou? Agora? Posso me despedir? Pode. Galera, então é isso. 147 aprovados, se não me engano. Fábio disse. Galera, então é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Eu queria falar para as pessoas agora que estudam para a Defensoria Pública, tá? Que sonham aí com a carreira da Defensoria. E eu vou falar algo assim de alguém que vive a Defensoria, que está aqui desse lado hoje. E eu não tive alguém que me dissesse isso, porque o meu objetivo não era Defensoria. Mas se eu tenho algo a dizer a vocês, é que a Defensoria ela é muito mais do que aquilo que a gente imagina. E eu não tô falando da Defensoria como instituição, mas a atuação mesmo, o contato realmente com as pessoas. É algo assim, até difícil. Oi, Marcelo! Ô, Marcelo Zeda aí. É algo até difícil de falar, né? Eu não sei se essa live ficou muito boa, porque é algo tão assim, eu falei, né? É algo tão de sentir mesmo, que é difícil você colocar em palavras a importância disso e como isso... sei lá, mexe com a pessoa, enfim, engrandece. A Defensoria realmente foi o maior presente, assim, que eu tive, profissional e pessoal, porque é algo pelo qual, assim, eu sou realmente muito apaixonada. E se eu tenho algo a dizer às pessoas que estão estudando para a Defensoria Pública, e hoje, ainda bem que esse número é bom, porque é bom, não é alto, porque cada vez mais a gente tem pessoas vocacionadas sendo aprovadas. Eu fiquei tão feliz com esse último concurso da DPU, com as pessoas que foram nomeadas e com as que serão, porque essa lista ela precisa ser esgotada e será. E se eu tenho algo para falar, é que não desistam, não desistam. Eu tenho uma amiga que sonha com Defensoria, que eu falo pra ela o seguinte: se alguém chegasse pra mim e dissesse assim, Fernanda, você vai passar 10 anos da sua vida, 15 anos, fazendo isso aqui como se fosse uma residência, ou enfim, um trabalho, ou um estudo mesmo, diário, e depois disso você vai ser defensora pra sempre. Vamos combinar assim? Você vai passar 10 anos. Eu aceitaria isso. Eu aceitaria passar 10 anos, dar 10 anos, digamos assim, dá, porque você não perde isso, né? Você ganha. Dá 10 anos da minha vida para ser defensora pública para sempre, porque é algo muito maior que um cargo público, é algo muito maior do que esse salário que vocês perguntaram, é algo muito maior do que parece. E ser defensora pública, para mim, é um presente de Deus, é um presente, realmente. Então, eu sou muito parcial nesse ponto, porque eu encontrei na Defensoria Pública a minha razão de existir, a minha razão de estar na Terra, a minha razão de ter vindo ao mundo, realmente de ajudar as pessoas, realmente, e eu não falo ajudar só processualmente, só de atuar na defensoria e receber aquele salário no final do mês, mas de acolher as pessoas, é isso, e eu aprendo e eu me cobro isso sempre, de tentar olhar aquela pessoa com um olhar diferente, né? Às vezes você chega para fazer uma audiência criminal, por exemplo, e aquela pessoa ela já foi olhada de várias formas. Quer dizer, ela já foi olhada de uma única forma, por todas as pessoas. Aquilo que, às vezes, a magistratura já viu, o Ministério Público já viu, a sociedade já viu, é algo que você traz para o primeiro momento, como pessoa, mas você se cobra, você se coloca numa posição de ver o outro diferente. E isso é algo que me motiva, é algo que me engrandece, e é algo que me enriquece como ser humano, é tentar sempre olhar aquilo que ninguém vê.
é enxergar o outro além daquilo que ele fez, é enxergar o outro além daquilo que ele mostra ser, é sempre um exercício diário de compaixão, de entender a pessoa dentro de um contexto, de entender o outro dentro não só daquela situação isolada, mas de toda uma vida, de toda uma história. E aí, esse é o maior aprendizado da defensoria, é você olhar no olho, é você ter compaixão, é você escutar, é você dar atenção, é você atender às vezes ali para não ter nada a acrescentar, mas só para ouvir o problema e dizer que você entende aquela dor, você dizer que você também sente aquela mesma dor. Então é isso que me apaixona na atividade não só de defensoria, mas na atividade de pessoa, de lidar com pessoas. E eu acho que isso é algo muito engrandecedor. E eu aprendo muito com isso, né? Eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu entrei na defensoria. A defensoria me tornou um ser humano melhor, me tornou defensora pública. E pra quem tá aí na luta, tá estudando, eu sei que é cansativo, eu sei que o caminho é árduo, assim, a gente precisa renunciar muito, mas pela defensoria, pelos assistidos, por essa missão de ajudar, de acolher o outro, eu garanto a vocês que vale a pena demais, 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 demais. Não desistam, insistam, né, nesse sonho de serem defensoras e defensores públicos, seja federal ou estadual, mas insistam, persistam, porque vale a pena cada minuto desse investimento que vocês estão fazendo na carreira profissional de vocês, tá certo? Um grande beijo, um ótimo restinho de domingo pra vocês, tudo de bom. Quem tiver mais alguma dúvida pode me procurar lá no Instagram, através dos ciclos também, e a gente tá aqui abrindo essa temporada de carreiras e acredito que na próxima semana a gente já vai ter mais uma live com uma carreira diferente, tá certo? Um abraço, espero vocês aqui na DPU também, para quem tiver esse sonho profissional, e também em outras defensorias ou em outras carreiras também aqui no Ciclos, tá bom? Beijão!